professores, Bom dia, caros alunos. Bom dia. Bom dia, coronel. Bom dia. Nós iniciamos então aí, bom dia pessoal, mais uma nossa feira científico-cultural, inédito na história da Fundação, que agora é uma feira virtual, online, aqui no nosso Meet e também no nosso canal do YouTube. Foi uma iniciativa dos professores da Ciências da Natureza, professores de outras áreas também. É com imensa satisfação que agora eu vou passar a palavra para o nosso presidente, Coronel Salgueiro, para dar as boas-vindas para todos e também fazer a abertura oficial da nossa Feira Científico-Cultural, que espero que seja um sucesso, exemplo dos movimentos que nós realizamos esse ano em termos de atividade pedagógica no meio virtual. Coronel, bom dia, por favor, o senhor com a palavra. Bom dia, bom dia. Senhores, senhoras, alunos, professores, pais, responsáveis, com imensa alegria que na manhã de hoje eu faço a abertura de mais um evento educacional da nossa escola. Numa situação atípica, um ano totalmente diferente, onde a escola tem demonstrado muita disposição para continuar trabalhando. Como disse o nosso coordenador técnico, a iniciativa dos professores, nesta oportunidade, durante o planejamento e agora a execução dessa feira científico-cultural, tem sido extraordinária. A disposição desses professores, o trabalho que eles têm desenvolvido é digno de aplauso. Talvez sejamos a única escola pública no Rio de Janeiro que tem dado continuidade aos seus trabalhos. Nos enche de orgulho, embora todos saibamos o quão de esforço, de trabalho, de suor está por trás de todos esses resultados que, com orgulho, nós estamos divulgando agora. Nesta oportunidade, eu gostaria de agradecer a esses profissionais, aos nossos alunos que entenderam as diferenças que tem pela frente, os desafios que tem pela frente, particularmente nesse ano, aos pais e responsáveis que, indiretamente e até diretamente, têm trabalhado conosco, auxiliado a escola, auxiliado seus filhos, para que nós tenhamos algum resultado nesse ano de pandemia. Os cumprimentos especiais a quem imaginou que a nossa Feira Científico-Cultural nesse ano poderia ser feita desta forma. As TICs, as ferramentas de tecnologia, informação e comunicação nos permitem isso, mas nós continuamos aprendendo. Muitas vezes há uma interrupção na comunicação, há um lapso no expor uma ideia, não conseguimos ter o feedback adequado, mas são problemas que nós estamos suplantando e encarando com determinação para encontrar soluções para todos eles. A feira, com o tema que escolheu, eu tenho certeza será coroada de pleno êxito. Falar sobre a robótica e sobre inteligência artificial no suporte a tudo que se quer fazer, que se pode fazer com tecnologia, é um tema extraordinário. Eu tenho certeza que as diferentes palestras, as colocações dos nossos conferencistas irão agradar bastante a todos que participarem desse encontro virtual. Tenho certeza também que as ideias aqui colocadas não pararão por aí. Irão se transformar em alavancas de novos conhecimentos. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. O século em que nós vivemos será alavancado pela inteligência artificial. A robótica já existente nas nossas salas de operação, nas nossas indústrias, estará presente em muitos outros setores que nós nem imaginamos quais sejam eles. Eu tenho certeza que os senhores aproveitarão bastante as discussões do dia de hoje e do dia de amanhã.
Queria cumprimentar, em particular, aos coordenadores, que eu sei que, numa atividade como essa, o trabalho é dobrado. A atenção com quem entra, com quem sai, com quem vai falar, com a resposta que tem que ser dada. Esse coordenador que está aprendendo tem que ser destacado. Finalmente, para não atrapalhar e não comprometer o nosso tempo, eu gostaria de ler no final do editorial que está no ar, na nossa página eletrônica, referente ao ano atípico que nós estamos vivendo. Eu escrevi esse editorial e termino com algumas observações referentes a esse ano. As lições aprendidas neste ano de 2020 nos tornaram melhores e mais fortes. É preciso, no entanto, ter fé e esperança. É preciso confiar. Os resultados a alcançar irão nos surpreender e deverão ser facilitados pelo emprego de todos esses novos conhecimentos, essas novas tecnologias, ao que eu me referi. Temos certeza de que a vontade, a garra, a capacidade de superar obstáculos estarão sempre presentes nas pessoas e nos diferentes segmentos que fazem dessa escola uma escola de excelência. Concluindo, vale relembrar e refletir a famosa frase do nosso patrono, o general Osório. É fácil comandar homens livres, basta apontar-lhes o caminho do dever. Meus senhores, minhas senhoras, meus alunos, um bom dia, bons trabalhos. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente, pelo apoio. E eu passo agora a palavra à professora Érica, que vai mediar os trabalhos, e desde já também agradeço a Major Deise do DSEX pela, desde já, brilhante palestra. Obrigado, presidente. Por favor, professora Érica, a palavra está com a senhora. Bom dia a todos. Eu, em nome da equipe de ciências e de todos os professores da escola, a gente vai dar início agora à nossa Feira Científico-Cultural, de modo atípico, online, e esperamos que todos aproveitem ao máximo. E nesse primeiro momento, a gente começa com a palestra da Major Deise, que a capitão Andréia fará a mediação, e eu peço a vocês que, se tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta referente à palestra, escrevam no chat, que eu vou anotando, e ao final da palavra da Major Deise, a gente vai colocar essas perguntas. Então, por favor, não interrompam durante a fala da Major, ok? Capitão Andréia, passo a palavra para a senhora. Bom dia a todos, bom dia, alunos da Fundação, professores da Fundação. Vou pedir, eu sou a capitã Andréia, para quem ainda não me conhece, porque eu cheguei há pouco tempo. Eu vou pedir a gentileza a vocês, por favor, de desligarem as suas câmeras, para poder melhorar a nossa conexão, para que o nosso som e a palestra da Major Deise possa ter melhor conectividade, por favor. Bom, isso posto, eu vou pedir, então, a Major Deise para compor aqui. Por favor, Major Deise. Deise. Deise chegou. Bom dia, Deise. Bom dia. Deise, nesse momento eu vou fazer uma pequena apresentação sua para os nossos alunos e professores, para depois nós começarmos a nossa reunião. Tá joia. Tá bom? Então, vamos lá. Alunos e professores, essa é a Major Deise Albuquerque. Ela fez a graduação dela em Ciências da Computação, lá na Universidade Estadual do Ceará. Depois, ela fez a especialização em Segurança da Informação pela Universidade Politécnica de Madrid. E agora, há pouco tempo, o mestrado em Sistemas e Computação pelo Instituto Militar de Engenharia, o INE, né, Deise? E agora
Ela estudou bastante sobre inteligência artificial, sobre os algoritmos da inteligência artificial, e vem conversar conosco e mostrar o que é inteligência artificial, né? Onde ele está no nosso dia a dia. Deise, é um prazer, mais uma vez, tê-la aqui conosco. Ah, não posso esquecer, ela está ali no quartel, ali, ó, está ali no Departamento de Educação e Cultura do Exército, onde ela serve atualmente, tá bom, pessoal? Vou deixar a palavra, então, com ela. Deise, uma boa apresentação, a gente estará aqui mediando o chat e depois as perguntas. Pode começar, Deise. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Foi uma honra e um grande desafio falar sobre inteligência artificial no mundo de hoje. É algo que realmente, para mim, é um prazer enorme. Como a capitã Andrea falou, eu trabalho no Departamento de Educação e Cultura do Exército, e meu mestrado foi focado justamente nesses algoritmos de inteligência artificial. Então, hoje eu preparei para vocês um bate-papo, digamos assim, sobre o que nós temos de inteligência artificial, para onde nós estamos indo com todas essas mudanças, todas essas tecnologias. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma pequena apresentação que eu fiz, para a gente poder ir acompanhando. Você coloca aqui, só um pouquinho. Assim que já estiver compartilhando, eu aviso. Sim, Deise, já estamos vendo. Perfeito. Então, tá. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre inteligência artificial. Como a capitã Andréa já falou, eu sou a Major Deise, né? Hoje eu estou servindo no Departamento de Educação e Cultura do Exército, né? Lá eu trabalho na DTI, na Divisão de Tecnologia, e como ela já tinha mencionado, a minha carreira nessa área de TI começou lá no estado do Ceará, onde eu fiz a minha faculdade de Ciências da Computação, lá em 1997, um tempinho atrás, né? Depois disso, eu me especializei nessa área de segurança da informação, e foi no mestrado que eu descobri a inteligência artificial. Então, meu mestrado foi focado na análise de algoritmos de implantação de inteligência artificial numa arquitetura de defesa cibernética. E hoje eu trabalho com essa área de engenharia de software com foco em aprendizado de máquina, em processamento de linguagem natural, que nós vamos conversar aqui durante a nossa apresentação. Então, olha só. Então, nosso grande desafio aqui, pessoal, é a gente falar sobre inteligência artificial, sobre toda essa tecnologia que nós estamos envolvidos. Na verdade, a inteligência artificial, ela está presente no dia a dia, hoje, praticamente, de tudo, né? Se a gente for imaginar, um eletrodoméstico hoje tem a inteligência artificial embutida. Um carro trabalha com inteligência artificial. Todas as áreas hoje estão focadas na inteligência artificial. E o que seria, então, inteligência artificial? Olha só, eu preparei aqui para vocês um pequeno conceito, né? Nada mais é do que o ramo da ciência da computação que se propõe a elaborar dispositivos que simulem a capacidade humana de raciocinar, perceber, tomar decisões e resolver problemas. Na verdade, a inteligência artificial, ela tem a capacidade de ser inteligente. É como se ela estivesse fazendo um plágio do ser humano. E o mais curioso, todos pensam assim, isso aí é tecnologia dos anos 2000, é da atualidade. Mas eu vou convidar vocês para a gente voltar um pouquinho no passado, só para vocês entenderem onde que realmente a inteligência artificial surgiu. Vamos lá para os anos 60, vamos passear um pouquinho lá no passado, dar uma olhadinha, pegar essa galerinha agora nova e ver que a inteligência artificial, ela na verdade sempre teve ao nosso lado, sempre foi uma percepção nossa, ou digamos, nem sei se uma percepção, mas um desejo nosso em ter essas máquinas ao nosso lado, nos auxiliando. Então vamos lá.
Oi, não sei, ficou sem som? Não conseguiram ouvir? Sim, ficou sem som. Ah, que pena. Então, vou ver se, será que aqui nas configurações eu teria como... E para mim, eu fiz um teste, tinha falado de som, mas, então vamos lá, vamos continuar. Então, olha só, esse desenho animado, ele foi criado em 1962. Na época, ele foi criado justamente para o público adulto. E a ideia dele era trazer essa versão da família do futuro, né? Então, é um desenho animado muito curioso, é um desenho animado que faz parte da minha infância, né? Eu curtia muito, sempre realmente curti muito a tecnologia, curti muito essas inovações, né? E o que eu acho muito curioso desse desenho animado é que ele hoje retrata muito da nossa realidade. Foi algo lá em 1960, lá nos anos 60, onde a sociedade era totalmente distinta, onde nem se imaginava em inteligência artificial, muito menos computadores, não existia nenhuma infraestrutura, não existia internet, e eles tiveram essa ideia de lançar uma, digamos assim, uma família do futuro, né? E como toda família do futuro, né, hoje, nós aqui agora no futuro, né, podemos visualizar o seguinte, né, o que ele traz de comparação com os dias de hoje? Quem é que hoje não já fez a tal da telemedicina? Ou as videochamadas? As aulas online que vocês têm feito durante as escolas, durante esse ano, né, devido à pandemia, e o home office, que os demais aqui estamos também fazendo o tal do home office, né? E isso tudo estava previsto nesse desenho animado, que foi um grande sucesso da época, né? Onde está a tecnologia totalmente envolvida. E como se não bastasse, nesse desenho tem uma robozinha muito curiosa, né? Ela faz os trabalhos de casa e ela tem uma inteligência, digamos assim, inclusive afetiva, porque ela não só cuida da casa, como também ela cuida dos demais integrantes da família, tem lá os seus estresses, enfim. É um desenho que retrata muito o que nós estamos passando hoje com todas essas inovações, né? A robozinho Josi não é bem assim o que a gente poderia ter hoje, né? Mas se a gente for ver, a gente vai ali no mercado, a gente consegue ver aquele robozinho que faz a aspiração, faz a limpeza da casa, né? Nós já temos algumas inovações que já é do nosso dia a dia, já é algo até comum, digamos assim, né? Mas então, quer dizer que então, a inteligência artificial surgiu lá em 1960 com ideias, por incrível que pareça, foi ainda antes dessa fase. E aí eu vou tentar passar aqui para vocês, eu vou ver se a gente consegue aqui, ver se eu consigo colocar aqui o som, aí vocês me dão um feedback, né? Estão conseguindo ouvir? Não, Deise. Não. Mas, Jó, você está usando fone de ouvido ou não? Não. É porque quando está com o fone plugado, às vezes o som não sai, então pensei que pudesse ter sido isso. Não, na verdade aqui eu estou usando... Deixa eu vou tentar então compartilhar a apresentação e ver se eu compartilho com o som, né? Porque eu fiz um teste ontem e tinha ido com o som também, né? Uma pena. Deixa eu colocar aqui. Aqui, na verdade, quando eu compartilho, ele não me pergunta como é assim, compartilhar o som também, né? Mas então eu vou falando à medida que for aparecendo aqui. Assim, acho que assim já resolve, né? Por enquanto estamos sem som. Deixa eu ver aqui. Aqui tá tudo no som máximo. Depois, nas configurações aqui, tem como eu ativar o som. Áudio. Vamos continuar, eu vou falando para vocês. Então, olha só, na verdade,
A inteligência artificial isso em 1943. Dois cientistas na época criaram ou publicaram, né, um artigo científico onde ele falava sobre redes neurais. Foi a primeira iniciativa que nós, naquela época, tinha sobre digamos assim, chamar de uma simulação, né, do nosso cérebro humano. Eles mapearam algumas ideias, como hoje, como é que é o nosso raciocínio, como é que é a nossa forma de pensar, né, pelas sinapses dos nossos neurônios, eles criaram uma rede neural artificial. Só que é o seguinte, na época, eles não tinham tecnologia, eles não tinham infraestrutura, eles não tinham computadores, eles não tinham nem internet. Então, tudo isso ficou na ideia dos modelos matemáticos, que eles idealizaram na época, e que hoje, depois de toda essa evolução tecnológica, nós estamos nos usufruindo de todo esse pensamento, de todo esse estudo, né? E hoje a rede neural artificial é um dos algoritmos que está mais presente no dia a dia. Quando a gente trabalha com detecção de imagens, lá, aquele diagnóstico, é muito comum hoje na área da medicina, muitos algoritmos de inteligência artificial, a detecção de exames. Isso tudo por trás tem redes neurais artificiais, tem esses modelos matemáticos, né, que estão bem presentes. Então, quando eu quero falar sobre inteligência artificial, eu posso citar aqui para vocês 4 grandes grupos, digamos assim. Eu tenho a intenção das máquinas que pensam como humanos, eu também tenho na inteligência artificial as máquinas que pensam racionalmente, tenho as máquinas que agem como humanos, e tenho as máquinas que agem racionalmente. Nesse caso aqui, nós temos 4 grandes grupos, onde eles vão estar mapeando o pensamento e o raciocínio, para chegar desde o desempenho similar de um humano ao desempenho ideal. E muitas máquinas também trabalham com comportamento humano. Então, nesses 4 grandes grupos que a inteligência artificial hoje está inserida, é dela que a gente está extraindo todo esse conhecimento, todas essas inovações. E aqui, eu trouxe esse quadrinho que eu achei muito curioso, que eu peguei do Centro de Inovações para a Educação Brasileira, onde ele mapeia as habilidades humanas e faz uma comparação com o que nós temos de técnicas de inteligência artificial. Eu peço a vocês que desconsiderem esse quadrinho aqui, porque tem vários termos técnicos que a gente não vai aprofundar e nem é o caso a gente ver agora. Mas olha só, olha que curioso. A inteligência artificial, ela acaba querendo entrar na aprendizagem, nos esquemas mentais, na visão, na fala, na audição. Quem hoje não já participou, teve o contato com o chatbot? Você chega lá e tem um bot conversando contigo. Ele está entendendo a sua fala, ele está entendendo a sua escrita e está processando essa informação. Na parte de sentimentos também, na área de filmes, isso aí é muito explorado, né? A parte de interação. Então, todas essas habilidades nossas, a inteligência artificial, ela está mapeando e ela possui técnicas correspondentes, que são tal dos algoritmos, que é como se fossem instruções para poder a máquina nos entender. Que é muito curioso, que eu gosto muito de falar, que a máquina, ela é binária. A máquina é sim ou não. Ela trabalha com zeros e um. E aí vem a grande curiosidade, mas como algo tão binário, com zeros e uns, que só entende verdade ou falso, como uma máquina poderá ter um mapeamento das nossas habilidades? Nós que temos o nosso jeitinho, nossa forma de raciocinar. Então, nela tem toda essa camada, que são os algoritmos. Eles vão trabalhando com os modelos matemáticos, com os cálculos matemáticos por trás, para transformar toda aquela sequência binária de zeros e uns nessa nossa forma de raciocínio, nessa nossa forma de entender, de interpretar e até de tomar decisões. E aí, o que aconteceu com o tal da inteligência artificial? Bem, ela acabou sendo inserida em várias áreas. Eu tenho inteligência artificial na matemática, vários programas hoje de inteligência artificial estão inseridos na matemática, na sociologia, na psicologia, na computação, nas engenharias, até na genética. Eu tenho também o apoio da inteligência artificial, na linguística, na filosofia, enfim.
em todas as áreas hoje, eu já tenho a intenção de ter uma técnica correspondente que possa nos auxiliar, possa nos ajudar, possa caminhar junto conosco na busca de uma excelência, na busca de uma melhoria, inclusive, do nosso comportamento humano. E aí, para a gente conversar um pouquinho mais sobre inteligência artificial, vamos dar uma passada. O que nós temos hoje no mundo? O que a gente pode encontrar de inteligência artificial nessas áreas que eu citei agora anteriormente? No cinema. O cinema é algo que realmente, desde muito tempo, se investe muito em inteligência artificial, principalmente nos robôs. E aí eu trouxe aqui para vocês alguns trechos de alguns filmes que vêm desde um passado bem remoto até os dias atuais. E aí seria interessante agora o som nos ajudar, né? Tem até uma colega aqui que disse que teria que alterar a configuração do som. Deixa eu tentar ver aqui. André, você acha que eu conseguiria aqui parar e tentar fazer essa alteração do som? Pode tentar, Deise, mas esse filmete que você vai passar agora, não tem como você compartilhar ele diretamente no seu HD, ao invés de passar por aí, burlar a apresentação do PowerPoint? Ele está copiado na apresentação, porque ele é um recorte. E se você for direto nele, sem botar o PowerPoint, talvez seja o PowerPoint travando. O PowerPoint está mutado, você tem que ativar o som dele. Aqui na apresentação, tá sem o som. Se você ativar, talvez você consiga que faça que saia o som da apresentação. Ouviu, Deise, a nossa aluna? Muito bem, gostei. Deixa então ver aqui. Então, quer dizer que eu... Fica aí. Vamos desmutar, vamos dizer assim. Desmutar o PowerPoint. Porque lá no Meet, quando você apresenta, aparece para você ativar ou não o som. Você provavelmente colocou para não ativar. Então, você dá uma olhada lá para conseguir abrir o som. Pois é isso que eu estava buscando. Quando eu fui compartilhar, não apareceu essa opção, né, de ativar o som. É isso que eu queria justamente colocar aqui. Vou tentar de novo. Vou tentar novamente aqui. Vamos ver. Na hora que eu coloco aqui apresentar, quero apresentar uma janela. Posso até colocar, então, apresentar uma tela, para ver se isso ajuda. Que agora realmente seria muito curioso o som estar do nosso lado, né? Aqui, ó. Aqui está a apresentação. Vou colocar aqui a apresentação. E vou compartilhar. Se não der certo, a única forma mesmo é tentar ir direto no vídeo, sem botar o PowerPoint. O problema do vídeo é porque não tem, assim, são recortes, né? Eu fiz toda uma... Vamos ver, tá começando a apresentar. Aqui, tá mutado. Vê na aba do Meet. Na aba do Meet tem a opção de ativar ou não o som. Aqui pra gente, a sua apresentação tá como se você tivesse mutada. Então, se você for lá na abinha do Meet, onde você tá fazendo a sua apresentação, você clica num botãozinho de arrastar para você ligar o seu som. Eu não sei se na minha aqui não aparece. Esse aqui, eu não tenho esse, digamos assim, esse recurso, né? Ele estava até justamente procurando, porque aqui eu não tenho aqui como, eu não sei se é alguma permissão que teria que ser dada para poder habilitar o som. Para mim não aparece que está mutado, na verdade. Esse que é o detalhe. Você tem, André, alguma gestão de habilitar o som? Não, vamos ver se a Érica tem. Érica, você tem isso na sua... Foi ela que gerou o link, ela que seria a dona. Érica, você tem isso na sua aba? Não, na minha, se eu clico na Major,
O que eu consigo mexer é apenas de tirar o áudio dela. Eu não consigo mexer nessa configuração. Eu aqui realmente tenho uma bem limitado mesmo o que aparece para mim de som. Major, o que a aluna está comentando, nessa barra de baixo, onde tem os 3 pontinhos, aí do seu lado direito, o último item é configurações, quando você clica. Aí, quando você clica nele, aparece ali configurações. Áudio é a primeira opção, aí tem microfone. Isso. E tem alto-falantes. Isso. Vê como é que está a configuração do seu. O meu tá usando o meu alto-falante, né? Licença, eu acabei de entrar com a minha conta do computador. Eu poderia só apresentar minha tela para tentar mostrar para a senhora como que fica, para ver se a senhora consegue ativar o seu som? Tem algum problema, Andréia? Não tem problema, pode mostrar sim. Eu só apresentaria minha tela e mostraria como fica a apresentação, para vocês verem. Sim. Tá bom, Ana Luísa, pode fazer. Esse aqui estamos fazendo ao vivo, né, Deise? Então, vamos aprender aqui com E ontem eu fiz esse teste no IME, né? Porque eles também usam essa plataforma, né? Não tinha dado problema. Vamos ver, então. Vamos ver se a Ana Luísa consegue. Vai lá, apresenta a Ana Luísa. Vocês estão vendo a tela do meu computador? Aqui no meu celular. Eu não sei se está com uma qualidade muito boa, eu peço desculpa. Sem problema. Eu vou apresentar uma janela, aqui é do PowerPoint. E aí você vem aqui na aba do Meet. Tá vendo aqui? Aqui. Aí você vem aqui e aqui tem a minha apresentação. Aí como você tá vendo aqui, tá dizendo que a minha apresentação tá mutada. Chega um pouquinho mais perto, Ana Luísa, para a gente poder ver aonde disso. Ah, tá. Aí, como aqui a minha apresentação tá mutada, eu vou vir aqui nas configurações e no áudio. Aí, ao invés de eu colocar aqui, eu vou ligar o microfone que não tá... Pronto. Tá dando eco, como vocês podem perceber, por isso eu desativei do celular. E aí você vai nas configurações aqui e muda para o do computador, tá vendo? Ou o grupo de microfones ou as comunicações, porque aí vai botar o som do... Sobe um pouco mais, sobe um pouco mais, se não apareceu qual era a primeira opção. Aqui, ó. Eu mudei aqui e agora não vai dar eco. Dá sim, só que vocês necessariamente conseguiriam transmitir o som do computador e não da voz da senhora. Você conseguiria tentar? Eu posso te ajudar. Então, é porque no meu não aparece essa opção. No seu você tem como escolher, né? O meu não tem. Não sei se é permissão, alguma coisa assim. No meu não tem. Essa que na configuração, ele só me dá uma opção, que é justamente pelo alto-falante, e não tem a opção do teu som do dispositivo, né, que é o que a gente faz para poder aparecer apenas os dispositivos de alto-falante. É uma pena. E por isso que eu fico pensando se não é alguma coisa de permissão, porque não
não aparece, eu não tenho esse poder de escolha, não tenho assim, não sei se eu teria que fazer algum outro tipo, até estou tentando entrar nas próprias, eu fiz aqui uma alteraçãozinha, para ver se eu consigo, ver se vocês conseguem visualizar. Vamos ver agora. Eu estava tentando ver se... Eu fiz uma outra mudança aqui, mas é já no sistema mesmo. Vamos ver se agora não está ainda aparecendo como mutado? Sim. Que pena. Porque para mim, eu não consigo, não aparece essas opções que aparecem para ti. A não ser que eu tire aqui. Agora, Deise, você está completamente sem som. Acho melhor a gente continuar. Eu acho melhor deixar sem som mesmo. É capaz de ser alguma permissão do computador dela ou algo do tipo. Obrigada pela ajuda, Ana Luísa. Sem problemas. Que pena que a gente não conseguiu. A Deise vai recomeçar, então, da fala dela mesmo. Obrigada. Deise, está com você de novo. Luísa, pela iniciativa, Luísa. Poxa, muito legal. Ao vivo sempre dá esses probleminhas, né? A gente sempre acha que vai dar certo, às vezes sempre tem um pequeno detalhe. Mas tudo bem, turma, vamos lá. Acho que a gente pode contornar. Depois eu passo para vocês algum desses. Eu compartilho a apresentação que eu coloco no AVA para eles, e aí eles vão ter acesso. Isso, exatamente. Tem algumas situações aqui, principalmente no final, acho que pelo menos eles iam gostar bastante de visualizar e ouvir, né? Tem um vídeo aqui que fala sobre programação em linguagem natural, onde as crianças se conversam de uma forma natural, sendo que nenhuma delas sabe a língua da outra criança. Então, é muito curioso, né? E isso é a nossa realidade. A gente pensa que é algo do futuro, não. Está no nosso dia a dia. Mas então tá, depois desse pequeno intervalo, eu peço desculpa a todos, né? Infelizmente, a gente não conseguiu ativar, mas dá para a gente ir conversando e visualizando. Olha só, como é que está lá no cinema, né? Então, no cinema, em 1927, já existia alguma ideia, alguma produção sobre isso, né? Fora isso, inúmeros outros filmes, né? Vocês já devem ter assistido, como a Inteligência Artificial, Jair, que é um garotinho, né? Que entra na família, ou então Ela, que é um rapaz que se apaixona pela máquina, né? Matrix também é outro filme que você vive uma realidade virtual. Enfim, várias iniciativas já existem no cinema desde um longo tempo atrás, né? E eu trouxe aqui para vocês ter uma linha do tempo, vocês verem como a gente sempre fala de inteligência artificial, né? Como a gente sempre desejou ter essa tecnologia nas mãos, né? E o cinema, ele explorou muito bem. Eu trouxe aqui alguns, que eu vou ser sincera, são os meus favoritos, né? Mas existem vários. E na medicina, será que a inteligência artificial, ela conseguiu chegar na medicina, né? Esse caso aqui é um robozinho, certo? Que ele teve essa ideia porque ele perdeu
a sua filha, e a partir daí ele começou a tentar mapear como é que poderia a inteligência artificial evitar determinadas complicações, né? E aí ele viu que existe, né, algumas situações, algumas enfermidades, né, pela sepse, que levam à morte. Então, o que ele fez? Ele fez uma ideia interessante, ele mapeou, né, todos digamos assim, todo o estado atual do paciente, né? E aquele estado atual era passado imediatamente para o profissional. Então, o profissional tinha ali os dados sobre todo aquele estado em que o paciente estava lá na hora online, de forma bem interativa. E isso fez com que houve uma agilidade no processo, né? De atendimento, no processo de, digamos assim, até de cura, né? Dos pacientes que estavam com esse tipo de doença, né? E isso também foi uma iniciativa muito interessante na área de medicina, tem crescido muito, muito mesmo, principalmente essa parte de exames. Hoje temos muita algoritmos de inteligência artificial fazendo a detecção de alguma anomalia, né? Visualizando pelos exames médicos e auxiliando, caminhando ali lado a lado do médico para poder conseguir atuar de uma forma até mais intensa, né? E nos esportes, né? A garotada que gosta de esporte, será que a inteligência artificial já chegou nos esportes? Sim, já chegou. Já chegou para evitar lesões, né? Mapeando, né, todo o corpo humano, né, nos seus treinamentos, né? Isso para poder trazer uma melhor performance para o atleta, né? E também aconteceu uma coisa muito curiosa, né? A inteligência artificial, ela também estava presente nas transmissões. Então, o que aconteceu? Instalaram câmeras de inteligência artificial, câmeras com inteligência artificial nas partidas de futebol, né? E como é que a inteligência artificial funciona? Ela é como nós, ela precisa ser ensinada. Então, eles ensinaram a essas câmeras que ela deveria sempre estar focando na bola, que ela estivesse sempre acompanhando a bola. E aí, o mais curioso, né? A inteligência artificial falha. Nem sempre ela consegue ter o melhor desempenho. E o que aconteceu? Essas câmeras começaram a confundir a bola com a cabeça do bandeirinha. E aí o foco, na hora da transmissão da partida, começou a mudar de foco. Ela estava focando na bola, daqui a pouco ela ficou confusa, bola, cabeça de bandeirinha, focava no bandeirinha. Na verdade, ali por trás daquela câmera, a inteligência artificial, ela estava se confundindo, ela estava achando semelhante. E eu trouxe aqui para vocês, né? Isso daqui é a câmera funcionando, né? Esse aqui é o bandeirinha, a estrela do momento aqui nessa partida, né? A bola segue e a câmera foca no bandeirinha. E assim foi a partida. Ela se confundiu que era a cabeça do bandeirinha, o que era a bola. E ficava sempre trocando foco na hora que estava fazendo a transmissão. Isso foi muito, muito curioso, eu trouxe esse fato aqui que aconteceu, até para a gente poder, né, entender que a inteligência artificial, ela está nascendo, ela está sendo criada, né? Então, cada vez mais que você treina uma máquina, ela se torna cada vez mais capaz de tomar decisões, de fazer ações inteligentes, né? E na indústria, né? Na indústria também temos, né, a presença da inteligência artificial, né? Agora, na indústria 4.0, ela está cada vez mais presente. Eu tenho lá a inteligência artificial substituindo atividades que são meio que, atividades que estavam meio que seriais, atividades que poderiam ser repetitivas. Eu posso colocar ali a máquina, ela pode atuar. E ela pode estar também se conectando, né? Eu acho que vocês já terem ouvido falar no tal do internet das coisas, né? Então, ali eu posso conectar, eu posso estar mapeando desde a produção daquele produto, daquele equipamento, daquele mantimento, até chegar na prateleira de nós consumidores, né? E aí a inteligência artificial acaba trabalhando de uma forma até de nos trazer uma melhor qualidade de vida. Analisando os dados, analisando todo esse processo que envolve a indústria 4.0, né, que hoje ela está toda conectada, né, você tem desde a criação, desde do plantio até aquele alimento estar na nossa mesa, na nossa casa.
Essa é a proposta da indústria 4.0, e a inteligência artificial também caminha junto, né? E aí, um fato muito curioso, a Boticário, vocês devem conhecer, ela tem investido bastante na inteligência artificial, tanto que ela começou a produzir algumas essências, alguns perfumes, utilizando esse algoritmo de inteligência artificial. Ela passou para o algoritmo algumas ideias, né? E os algoritmos começaram a fazer por si só algumas misturas. E aí já temos na Boticário algumas essências produzidas pela inteligência artificial. Eles também trabalham muito em detectar onde está faltando aquele material. Eles colocam umas câmeras, e essas câmeras ficam monitorando as prateleiras. E aí eles informam, opa, vendeu muito perfume tal, já está na hora da gente repor. Opa, está faltando o batom número tal. Isso aí, o que tem embutido são algoritmos de inteligência artificial apoiando o estoque, apoiando digamos assim, a gestão, né, dessa palavra que é a botica, né? E no Exército? Será que a inteligência artificial já chegou no Exército? Sim. O Exército, ele possui um mascote, digamos assim, né? É o Max. O Max é a inteligência artificial do Exército. E o curioso, lembra que eu falei que a inteligência artificial precisa de um tempo para ela ir aprendendo, para ela ir treinando, assim como nós? Então, o Max, a primeira versão dele foi em março de 2019. Ele entrou ainda uma versão cotonete, né? Ele estava ainda se incorporando, está assim, entrando na força, né? A partir daí, o Max foi treinado, começou a ser treinado, e a versão dele, né, aquela 1.0, foi uma versão 1.1, né, onde ele foi feito, ele ganhou um fardamento, ele incorporou no Exército Brasileiro. E depois disso, ele continuou ainda evoluindo. Na versão 1.2, ele já ganhou a boina, né? Teve a formatura da boina, ele recebeu a boina. Depois, na versão 2.0, ele já fez o seu primeiro curso. E aí, nesse caso, agora, ele já está, digamos assim, mais esperto, né? Ele já está mais verde, oliva, né? Até ele chegar no engajamento, que é onde nós estamos agora, na versão 3.1. E aí, o Max, ele é uma figura que trabalha lado a lado. Ele, como máquina, ele trabalha 24 horas, tira serviço praticamente todos os dias, né? E ele trabalha justamente com o público, tirando dúvidas, respondendo perguntas. E eu trouxe aqui para vocês até um filmete da comunicação social, que depois vocês vão conseguir escutá-lo e vê-lo melhor quando eu disponibilizar a palestra, né? Onde ele fala um pouquinho sobre o Max. Ele trabalha no Exército, né? Lá em Brasília, no QG do Exército, né? E o Max, ele foi incorporado com essa função. A ideia dele é auxiliar as perguntas, as dúvidas. Então, ele está presente nas redes sociais. Ele monitora as redes sociais. Ele monitora e auxilia, respondendo, trazendo mais informações. Então, ele já está incorporado e é nosso mascote. É um dos produtos da inteligência artificial do Exército Brasileiro, que aí eu trouxe aqui para vocês, né? E na educação, né? Vamos lá, já que estamos aqui numa escola, né? O que nós temos na educação? Eu trouxe para vocês aqui um mapa do Centro de Inovações para a Educação Brasileira, onde ele fez uma comparação da inteligência artificial na educação, né? E quais os ramos que eu poderia aplicar ou utilizar dessa tecnologia? E aí eu trouxe aqui para vocês, né? Eu tenho aqui na mineração dos dados educacionais, na formalização do conhecimento pedagógico, na realidade aumentada, dos chatbots educacionais, na afetividade na aprendizagem, inclusive em agentes pedagógicos. Então, a gente pode ter um grande aliado também na educação. E o que nós temos de produto hoje? Eu trouxe aqui a Clarice. A Clarice ainda não foi lançada, ela está prevista ser lançada no próximo mês. Mas o que ela quer? Ela quer nos auxiliar na língua portuguesa, na escrita da língua portuguesa. Então, ele é um programinha que vai meio que nos auxiliar na hora que a gente estiver redigitando, fazendo um texto. Ela vai trazer algumas sugestões, ela vai trabalhar com um assistente, né? Nos passando algumas sugestões, utilizando a semântica, a ortografia, a pontuação. E eu também tenho aqui o Eneuron,
que ele tem umas técnicas onde ele faz uma automatização da correção das redações dos vestibulares. Ele foi utilizado no Enem. Também ele está em vários de idiomas, inclusive no nosso, né? E ele também é uma ferramenta para auxiliar o professor na correção das redações utilizadas aqui, foi usado no Enem. Outro, esse aqui já é um tutor inteligente, né? Ele já tem uma ideia de colocar os problemas matemáticos, né, em auxiliando os estudantes. Então, todos esses problemas algébricos, esse softwarezinho, ele meio que auxilia, ele faz uma interação com um tutor inteligente. E aqui é o Expert. Ele trouxe já um sistema de educação digital, onde ele vai trabalhar na parte nas línguas, né? Ele tem uma ferramenta de apoio, que seria um apoio à sala de aula, né? Que ele vai utilizando essas técnicas de inteligência artificial que vão ser abordadas durante a aula. E aí, só para a gente fechar, né, com nosso bate-papo, né? Essa aqui é uma utilização do Skype, né? Essas duas garotinhas aqui, uma está no México e a outra está nos Estados Unidos. Todas elas estão de escola, né? Escola básica, né? Educação básica, e elas estão conversando naturalmente, só que tem um pequeno detalhe: uma está falando em espanhol e a outra está falando em inglês, e elas estão se cumprimentando. O que acontece? Uma, ao falar em espanhol, a ferramenta entende, traduz e transmite para a outra na linguagem dela, e assim elas conseguem se comunicar de uma forma natural. Isso da inteligência artificial, nós chamamos, que é um ramo, digamos assim, da inteligência artificial, que é a programação em linguagem natural. É a máquina entender o que eu estou falando, processar, traduzir e transmitir em outra língua. E esse programinho, o Skype, que é um programa posso até falar que seja antigo e bem conhecido, ele implementou e trouxe essa ideia de comunicação. Então, aqui vocês podem observar 2 salas de aula, as crianças estão maravilhadas, estão encantadas, né? Porque elas estão se comunicando entre si. E aí, turma, só para a gente complementar, vou fazer um pequeno parêntese. Quando eu tinha essa idade, na minha época, lá nos anos 90, né? Não existia internet, computador, enfim, não era bem a realidade daquela época, né? E existia um programinha, que eu acho que você já não faz muita parte do dia a dia nosso, né? Você se cadastrava com uma cartinha, você mandava uma cartinha para o programa e você dizia que queria se comunicar com alguém de outro país, na língua daquela outra pessoa. E aquela outra pessoa lá no outro país também se manifestava o interesse em aprender a minha língua e mandava. Então, a gente trocava cartinha pelo correio. Eu escrevia em inglês, eu tinha uma coleguinha lá no Canadá. Eu escrevia em inglês a minha cartinha, né? Ela recebia a minha cartinha, tentava entender e me ajudar, e respondia a minha cartinha em português. Eu recebia a cartinha dela. Isso demorava, assim, uma semana para ela receber a minha cartinha. Mas outra semana eu recebi a cartinha dela. E o que a tecnologia hoje fez? Hoje a gente pode estar segundos. Na verdade, a gente não tem mais esse limite, a gente não tem mais fronteiras. E agora, com a inteligência artificial, a gente não tem mais nem a fronteira da linguagem. A gente vai poder se comunicar de uma forma natural. Não importa a língua, não importa onde você estiver. É a tecnologia nos auxiliando, nos trazendo essa inovação nos tempos de hoje. Então, assim, eu peço mais uma vez obrigada a todos vocês por ter participado. Peço também desculpa por não ter conseguido mostrar para vocês o áudio, né, todos os filmes. Acredito que em outra oportunidade vocês poderão visualizar e me coloco à disposição. Aqui está o meu e-mail do Exército, estou à disposição de todos vocês. E, mais uma vez, eu gostaria de parabenizá-lo por essa feira, nessa área de inteligência artificial tão na moda que nós estamos vivendo hoje. Obrigada a todos. Obrigada, Major Deise. Daí a gente vai abrir para alguma pergunta. Se a senhora quiser tirar a apresentação, fique à vontade. E aviso aos alunos que eu vou colocar agora no chat
o link para a lista de presença. Então, é só o aluno clicar na lista ali no link que eu vou colocar e responder a presença, tá? Para a gente ter isso registrado. Professora, é só para avisar que eu não vou poder ficar até o final dessa feira, pelo menos do dia de hoje, pois eu tenho um médico, mas amanhã eu vou ficar até o final. Ok, coloquei o link no chat. Oi, capitão. Passo a palavra para a senhora. Não entrou nenhuma pergunta no chat, então fica aberta a pergunta, se alguém tiver alguma pergunta a fazer. Vamos ver, então, primeiro o chat, se alguém quer perguntar alguma coisa a Deise. O Daniel quer fazer uma pergunta, ele pediu autorização para abrir o microfone. Então, vamos lá, Daniel, pois não. Com licença, bom dia. Está todo mundo me escutando, primeiramente? Sim, estamos sim, Daniel. Sim. Então, novamente, vou me apresentar. Sou o aluno Daniel, sou da turma 212, e eu tenho uma pergunta deveras interessante a fazer. Com o avanço da tecnologia e o mundo pode ficar cada vez mais automatizado, você não acha que com a substituição do homem, sociedade, não o homem em si, nas máquinas não, nas indústrias ou em algum emprego como médicos, você não acha que desencadearia uma sociedade cada vez mais antissocial, porque muitas pessoas não vão sair por causa da automatização? Por exemplo, ir ao mercado seria uma ação mais automatizada, porque já existe um delivery, então as pessoas não vão sair mais na rua. Seria a minoria que ia sair. Então, não acha que a sociedade seria mais antissocial? Oi, Daniel. Obrigada pela sua pergunta. Realmente, existem dois lados, né? Quando a gente está falando sobre inteligência artificial, sobre tecnologia, existe sempre essa preocupação, né? Será que isso vai trazer por bem ou será que isso vai trazer por mal? Na verdade, talvez a gente tenha uma acomodação de não ir ao mercado, na esquina, por usar o serviço de delivery. Mas você já imaginou na oportunidade de poder não só ir até a esquina, mas até o Japão? Talvez a gente tenha uma acomodação de não ir ao mercado, na esquina, por usar o serviço de delivery. Mas você já imaginou na oportunidade de poder não só ir até a esquina, mas até o Japão? É nessa ideia, né, que a inteligência artificial ela tem inserida no contexto, né? Ela vem nos trazer um novo mundo, né? Existe sempre um grande questionamento: será que a inteligência artificial vai tomar o lugar humano? Eu não tenho essa visão, porque nós a criamos, e nós a criamos para nos auxiliar. Agora, ela irá trazer novas oportunidades, novas formas de trabalho, novos empregos. O que hoje a gente fazia, a gente até fala assim, né, de fazer, parece que está fazendo um trabalho de máquina repetitivo. Não, isso a gente não precisa. Nós somos inteligentes o suficiente para poder trazer o que ela até o momento não faz. Essa é a criatividade. Então, nós estamos com a inovação, nós estamos com a criatividade, e eles estão nos auxiliando. Nós somos o criador de uma ferramenta que nos auxilia. Se a gente for lá no passado, na verdade, isso é bem típico do ser humano, né? A gente criou as ferramentas para o fogo, a gente criou as ferramentas para se alimentar, a gente criou as ferramentas para se locomover. Então, as grandes invenções partiram de nós. E agora nós temos uma grande invenção que é plágio, digamos assim, uma tentativa, né, de fazer algo que até o momento era só específico do ser humano, que é o raciocínio, a tomada de decisão. Então, o que eu vejo no futuro, na verdade, é a utilização de toda essa inovação, toda essa tecnologia para uma maior evolução.
E o que hoje nos faz acomodar e não ir para a esquina, nos faz não ter mais limite nem fronteiras. Em poder hoje amanhecer no Japão, terminar o dia na França. Tem um amigo lá na Nova Zelândia, já imaginou? Um amigo ali quase chegando na Austrália. Conversar com ele sem o limite da língua, conversar com ele sem o limite da localização dele. Isso é que eu acho que é a grande, digamos assim, a grande ideia, a grande inovação dos tempos de hoje, né? Acredito que a gente tem muito a ganhar. E, lógico, sempre vamos ter, né, algo que talvez poderia não ser o ideal, né? Hoje em dia, principalmente, eu vejo, né? Hoje a televisão nos consome muito, as redes sociais nos consomem muito, e é muito comum, né, o pessoal da minha geração falar, poxa, onde eu ficava brincando na calçada, e hoje meus filhos ficam no computador, e o mais curioso, né, o garotinho aqui, se eu chamar um coleguinha para brincar com ele no videogame, não consegue. Ele não consegue interagir. Ele só consegue interagir se o coleguinha estiver na casa dele e ele estiver aqui. Porque eles se comunicam pela rede e se conseguem jogar. Então, a tecnologia, ela tem sempre as duas faces. Na verdade, tem sempre os dois lados. Tá joia, Daniel? Te respondi? Sim, obrigado. Vamos ver se tem mais algum aluno, Érica, Ana Carolina, vocês identificam mais alguma pergunta para a Deise? Não, nenhum aluno colocou que queria perguntar. Ok. Deise, a gente, então, não tem mais perguntas, né, dos alunos, mas eu acho super interessante, Deise, você ter trazido para a gente essa naturalização, né, da inteligência artificial, né, onde está em todo mundo, onde está na história do mundo, né, que não está somente agora, que está desde 1920 e pouco, com a questão da literatura trazendo essas possibilidades, chegando para a gente com essa fala da inteligência artificial. A gente agradece, pelo menos essa visão histórica e essa visão de onde está, né? Está em todo lugar. Isso é bem bacana. Obrigada mais uma vez, Deise. Você gostaria de falar alguma coisa para nós, para concluir? Não, além de agradecer pelo convite, né, uma grande satisfação, né, para mim foi também um grande desafio, né, estar numa escola, né, estar nessa nova geração, né, algo assim, eu sou de uma geração anterior, mas sempre fui apaixonada pelo mundo de hoje, pode ser sincero. Eu imaginava viver no mundo de hoje, né, então, como eu trouxe o Jason, eu trouxe um desenho animado que eu era fascinada. Eu ficava fascinada pela inteligência artificial desde criança, né? Eu até falava assim, poxa, eu deveria ter nascido a partir do ano 2000. Então, estar hoje falando aqui, para quem nasceu depois do ano 2000, é uma honra, é um privilégio, sabe? Fazer parte dessa geração, poder falar com essa geração, né? Fazê-los escutar, né? Sobre tecnologia. Pode ter certeza que eu estou falando sobre uma grande emoção, sobre uma grande paixão, né? É algo assim... Para mim é algo muito, é uma idealização, né, conseguir ver toda essa tecnologia, todas as inovações, né, e em um ano tão atípico, né, apesar de todos os problemas que nós passamos, foi um grande desenvolvimento. Nós hoje temos aqui ferramentas, trabalhamos com ferramentas, as crianças trabalham com ferramentas que nem se imaginava, né, e isso é a nossa realidade atual, e para mim é extremamente prazeroso. Obrigada mais uma vez, Deise. Eu vou passar a palavra para o Coronel Soares, que vai finalizar essa apresentação, mas gostaria, Deise, de convidá-la, daqui a pouquinho, assim que acabar a apresentação, nós vamos mostrar um videozinho do Ensino Fundamental 1, em que eles vão mostrar o trabalho que eles fizeram nas oficinas de robôs. Então, eu convido a você e a todos que estão para também assistir, tá bom? Um bom dia de trabalho para todo mundo, um bom dia de feira, e vamos encerrando por aqui. Coronel Soares está com a palavra. Deise, mais uma vez, obrigada. Olá, Deise.
Mais uma vez, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação, os conhecimentos que você trouxe para a gente. Obrigado mesmo. E congratulações aí ao General Tomás por ter te cedido. O General Tomás é precursor, que nem eu, servimos junto na Brigada nos anos 90. Eu só queria lembrar para as pessoas, para os alunos, professores, que a inteligência artificial do Exército, o MAX, inclusive eu postei no chat, ele é uma homenagem ao sargento Max Wolff Filho, que foi um dos nossos heróis na Segunda Guerra Mundial, combateu lá na Itália. Ele foi morto em combate e, inclusive, um dos patronos do nosso exército, um dos ícones do nosso exército, e a nossa inteligência artificial foi denominada de Max, em homenagem a ele. Eu gostaria de passar a palavra para a nossa professora Sueli, para fazer as considerações finais. Ela estava aí no início, eu já peço desculpas porque não consegui observar a professora, mas ela assistiu a palestra, está aí. A professora Sueli é a nossa chefe da divisão, chefe da divisão de ensino, e também que muito nos ajuda lá no dia a dia da nossa escola. Professora Sueli, bom dia, por favor, professora. Bom dia para todos. Estou desde o início assistindo a Major Daisy, que me encantou com as informações que ela trouxe. Ela falou em coisas assim que nós já estamos tão habituados que até esquecemos que faz parte de um passo gigantesco do conhecimento humano em direção à inteligência artificial. Eu achei fantástica a apresentação da Major Daisy. A ela, meus agradecimentos pessoais e também como chefe da divisão. Ao mesmo tempo que aproveito o momento para parabenizar os nossos supervisores pedagógicos, na pessoa do Coronel Soares, da